pessoas à sua volta, mas eu vou pedir para que você dê uma volta maior ainda e cumprimente duas ou três pessoas que você ainda não cumprimentou, dizendo que bom que você está aqui, que bom que você veio. Aleluia, noite de festa, pode se sentar, por gentileza. Eu vou pedir para que os nossos queridos projetem, por gentileza, Mateus 8, 1 a 13. Que diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Mateus 8, 1, 13. No mesmo instante, então, ficou purificado da sua lepra. Nós temos diante de nós um ex-leproso. Disse-lhe então Jesus: olha, não conte isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, aqui foi uma cura, foi um milagre. Jesus continuou sua caminhada depois que ele desceu do monte, o sermão da montanha, e ele então segue e entra para Cafarnaum. E chegando a ele, um centurião pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei, eu o curarei. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que diga uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um: vá, e ele vai, e digo ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. E digo que muitos virão do Oriente, como eu e você viemos do Brasil, somos do Oriente e somos do Ocidente. Eu e você somos do Ocidente. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Glória a Deus. Que texto impressionante. Jesus, ele é lindo, e é por isso que eu sempre gosto de começar a palavra lendo a palavra, lendo o verbo, lendo o logos,
seja rema para nós nessa noite. E o tema dessa mensagem tão especial para o meu coração e para o seu coração é: quero sim, seja limpo. Amém? Amém. Aleluia, aleluia. Jesus nos diz: quero sim, seja limpo. Então, como nós lemos, o leproso disse a Jesus em adoração: Senhor, em adoração, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus estendeu a mão e tocou no leproso. E naquela época não se podia tocar no leproso, porque poderia ficar contaminado e também ter que ir ficar isolado. Mas ele tocou, e há quanto tempo esse leproso não recebia um toque de alguém, da sua família, dos seus filhos, porque ele vivia isolado. Então Jesus o tocou e disse: quero ser limpo. E no mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Jesus está então com a mão estendida, querendo que nós, a sua noiva, os irmãos mais novos, os membros do seu corpo, os filhos amados de Deus Pai, templo do Espírito Santo, e Jesus, ele quer que nós sejamos limpos, fiquemos soso. Na última ministração do pastor Roberto, ele nos trouxe a tradução da palavra soso, que no grego é soso e traduzindo significa salvação. E ela tem significados tão importantes e urgentes. Vocês lembram do que ele disse? Que significava como? Tinha os significados importantes e urgentes, como salvar, curar, libertar, restaurar, preservar, proteger, tornar inteiro, completo. Perceba a dimensão dessa palavra, a profundidade que uma palavra grega soso, traduzindo para salvação, significa. Então, como nós lemos no texto inicial, se eu disser: Jesus, me protege, se queres, pode me proteger, qual vai ser a resposta que Jesus vai me dar? Quero, seja protegida. Se nós dissermos: Jesus, pode curar essa ferida? Pode curar essa ferida? O Senhor pode, se quiseres, pode curar essa dor? Pode curar essa angústia? Se quiseres, pode tirar esse medo do futuro? Qual vai ser a resposta que Jesus nos dará? Quero sim, seja curada. Quero sim, seja ousado. Quero sim, seja soso. Aleluia. Isso é um poder que Deus, isso tudo nos revela o poder de Deus tão grandioso, uma glória tão linda, tão específica, imensurável, indizível. Então Ele nos diz: quero. Ele nos diz que Ele tem planos de paz e nos fazer prosperar. Então Ele deseja ardentemente que nós, como filhos amados, sejamos soso. E isso é uma honra ser chamados de filhos amados. Então, tendo esse entendimento, nós vivemos como? Agradecidos a Deus. Nós vivemos gratos por esse amor e assim nós podemos servi-lo. Ele nos oportuniza para servi-lo. Então nós somos livres para deixar para mais tarde aquela parte do almoço, do churrasco, da sobremesa, né, saindo da zona de conforto do nosso lar, para vir aqui para celebrarmos como filhos amados, livres ao nosso Pai Celestial, reconhecendo que Ele é a fonte de vida, reconhecendo que Ele é a fonte da nossa salvação. Esse é o nosso Deus que nós celebramos aqui essa noite. Glória a Deus, louvamos a Ti, Senhor, somente a Ti, toda a honra e toda a glória a Deus Pai. Então o primeiro ponto da mensagem, para falarmos um bocadinho na quarta-feira, é: creio, falo e desfruto. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Vamos pegar o texto novamente de Mateus 8, do 5 a 13. Que diz assim: tendo Jesus então entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele e implorou:
Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Eu gosto da minha versão, ele é João Ferreira de Almeida, que diz assim: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Então, como voz profética nessa noite, eu quero declarar que quem exerce alguma autoridade sobre nós, eles vão intervir por nós, porque o centurião diz: Jesus, o meu servo jaz em casa paralítico. Então os nossos chefes, quem exerce algum tipo de autoridade sobre nós, a partir de hoje eles vão intervir por nós. Ele vai se lembrar do nosso nome e grandes coisas vão acontecer na nossa parte, na nossa vida profissional, em nome de Jesus. Aleluia. Porque esse centurião, ele usou da fé dele, ele usou o conhecimento que ele teve sobre Jesus, e ele pediu: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico, horrivelmente atormentado. Que chefe bom, né? Que se importa. Glorificado seja o teu nome, Jesus. E Jesus então respondeu: eu irei e o curarei. E o centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, ele vai, ao outro: vem, ele vem, ao meu servo faz isso e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que seguiam. Vejam, a fé do centurião, ela é chamou a atenção de Jesus de uma forma tão especial, que ele parou e falou assim: ei, multidão, vocês que me seguem, ouçam, eu quero contar algo, eu quero contar um fato para vocês aqui hoje. Eu quero dizer que, em verdade, eu quero declarar um fato, em verdade eu vos digo que ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Uau, que maravilhoso que é ouvir de Jesus isso, que em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Évora, que a ninguém encontrei como os membros da igreja, que a ninguém encontrei como os visitantes, que a ninguém encontrei como os irmãos da Aba com tamanha fé. Aleluia, é isso que nós ouvimos do nosso Jesus, que nós temos fé e Ele faz grandes coisas. Preparem-se. E o que é que então que nós cremos? Então, por que nós cremos que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus? Eu quero voltar. Porque é então que Jesus, ele se admirou da fé do centurião. O que é que o centurião cria? E é isso que nós cremos também. Por isso ele se admira com a nossa fé. Que nós cremos que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus, que Ele veio em carne para nos salvar e que está vivo à direita de Deus Pai, e que nós o temos como único Salvador e Senhor das nossas vidas, que a nossa alma é salva e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós cremos que com poder e autoridade nós desfrutamos da vida eterna agora. Somos mais que vencedores pelo triunfo de Jesus na cruz do Calvário, que venceu a morte e está ressurreto. E presente aqui hoje, presente aqui agora. Que especial! É isso que nós cremos, é essa fé que nós professamos. Então, e como que eu crendo nessas verdades, como é que agora eu falo? Então, essa frase é muito importante, esse entendimento é muito importante. Se você puder anotar e falar com o seu líder na quarta-feira do grupo familiar, é realmente de extrema relevância para a nossa vida diária com Cristo Jesus. A atuação da fé, a fé ela atua, correto? Então a atuação da fé está na nossa declaração da palavra. Então a fé ela atua através da declaração da palavra. Não é qualquer palavra, é o verbo, é o logos, é o rema, é Jesus. Então é através de Jesus que a nossa fé atua. Então, e o que é que eu vou falar para o pecado?
O que é que eu vou falar para circunstâncias adversas? Qual é a palavra que eu vou fazer com que minha fé seja manifesta? Que haja atuação dela. Como é que eu vou? O que é que eu vou falar? Então eu falo para o pecado, eu falo para a circunstância adversa. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu falo para o pecado e para a circunstância que eu sou livre do pecado e da morte, pois o Filho me libertou e eu sou verdadeiramente livre. Eu sou um com Jesus. É isso que nós temos que falar para o pecado e para a circunstância adversa. Eu sou um com Jesus. Ele é a minha vida. Sem Ele, nada posso fazer. Eu tenho a paz que Jesus me deu, que ela excede, que ela ultrapassa todo entendimento e ela guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu vou falar para o pecado, eu vou falar para a circunstância adversa. Nada pode me separar do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que extraordinário, que verdades lindas, que verdades reais. Então nós podemos alterar todas as coisas através da atuação da fé. E agora então, como é que eu desfruto dessas verdades? Como é que eu trago essa verdade para o meu dia a dia? Como é que essas verdades são aplicadas na minha rotina, nos meus afazeres? Então a oração, através da oração nós aplicamos no nosso dia a dia essas verdades. Na oração nós exercemos o nosso relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós recebemos algumas informações dele e ele já sabe todas as coisas a nosso respeito, mas ele é um Pai ouvinte e que ele inclina os seus ouvidos para ouvir o que nós estamos falando para ele. Olha que especial, através da oração. E temos então essa intimidade. É na oração que nós chamamos à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. É na oração. Na oração, então, nós podemos dividi-la em 7 partes, como ações de graças, súplicas, intercessões, louvor, adoração, petições e declarações. Olha que importância entendermos a dimensão da oração, que vai muito além de só conversarmos com Deus Pai. Ele nos convida para algo muito mais especial, para algo como reis, como sacerdotes, como filhos amados, que conhecem tudo aquilo que o Pai faz. Aleluia! E como ainda eu aplico no dia a dia, meditando, ruminando a palavra, eu saboreio a palavra, eu medito, eu compreendo ainda mais o que ela está me dizendo, o que ela quer me revelar. Nós lá no Brasil, o pastor sempre fala assim, lute com o versículo, com a palavra, role no chão, né? Realmente para compreender. Então, meditando na palavra de Deus, salmodiando, cantando hinos ao nosso Deus Pai, exercendo a gratidão. É dessa forma, renovando a nossa mente em Cristo Jesus. Renovando a nossa mente em Cristo Jesus. Aí então a nossa rotina é modificada. Aí então todas essas verdades são aplicadas no nosso dia a dia. E principalmente quando Jesus fala, vocês farão coisas ainda maiores do que eu. Olha que especial. Olha o que ele nos revela com isso. Ele diz, compartilhe isso que é além, coisas maiores que Jesus compartilhe as boas novas com todos à nossa volta. Então, com todas as pessoas, ofertando o sozo a todas as pessoas. Então, essas são as obras maiores ainda que Jesus nos pede para fazer. Então, não fique de boca fechada, não fique simplesmente coagido. Nós temos o Espírito do Senhor que Ele dá a ousadia, e
E isso faz com que mais pessoas venham a se alimentar do nosso pão sagrado, que é Cristo Jesus. Vivendo na verdade, sem ilusão, vivendo o que Jesus tem para nós, tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário me pertence a cada um de nós, e nós somos liberados para avançarmos com o reino dele, falando a palavra, pregando as boas novas, dizendo: ei, teu lugar não é aqui, teu lugar não é no chão, não é sob o domínio das trevas, pelo contrário, é no reino da luz, é para a vida, é para viver uma vida de alegria, uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é a graça de Deus, o favor de Deus. E também nós demonstramos então as características de Deus através de nós. Dessa forma nós conseguimos trazer para o nosso dia a dia, demonstrando as características de Deus através de nós. Permitindo que as pessoas então encontrem Jesus no nosso linguajar, encontre Jesus na nossa vestimenta, encontre Jesus na nossa sabedoria, encontre Jesus na educação dos nossos filhos, encontre Jesus no bom trato com a esposa, encontre Jesus no bom trato com o esposo, o bom trato com a nossa casa. Dessa forma nós manifestamos as características de Deus no nosso dia a dia. Glória a Deus, glória a Deus. E todos nós, absolutamente todos nós, eu preciso do favor de Deus, da graça de Deus, da presença dele em mim. Nós precisamos da presença dele em nós, para que dia após dia sejamos mais parecidos com ele, sejamos ainda mais a imagem e semelhança dele. Aleluia, aleluia. Vamos então acompanhar ali Isaías 11, 1 a 3. Isaías 11, 1 a 3. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria e da inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Que especial é lermos aqui nesse texto. Se puder deixar ali o 2, faça favor projetado, eu agradeço. Nós temos aqui então os 7 Espíritos do Senhor. E nesse texto nós encontramos o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor ao Senhor. Então, como é importante nós vermos e compreendermos esse texto, porque quando chegar uma circunstância adversa ou favorável, nós sabemos exatamente em qual manifestação, em qual expressão do Espírito do Senhor nos relacionarmos. Então, por exemplo, se eu chegar numa circunstância adversa e eu vou dar aqui o exemplo da sabedoria, e eu preciso de sabedoria, então eu peço: Senhor, dá-me sabedoria. É claro, é o Espírito do Senhor, mas nesse texto nós temos aqui específico: Espírito de sabedoria é sobre mim, Espírito de sabedoria é sobre cada um de nós aqui. Então nós falamos diretamente com ele: Espírito de sabedoria, opera, se manifesta a tua expressão neste momento, nesta circunstância. Então nós temos à nossa disposição o Espírito do Senhor, e por isso então nós apresentamos não a circunstância para o Espírito do Senhor, mas nós apresentamos o nosso Espírito, o nosso Senhor, para as circunstâncias, e dizemos: se alinha a palavra de Deus, a circunstância se alinha a palavra de Deus. Percebe a diferença? Eu não chego: Senhor, olha, estou passando por isso, e apresento diante dele. Pelo contrário, eu declaro: circunstância seja modificada, porque o Espírito do Senhor é em mim. Aqui está o meu Senhor, aqui está meu Deus. Ele é mais forte, ele pode todas as coisas, ele sabe todas as
trevas, ó, rapidinho vai embora. Então, quando nós acessamos então essas 7 manifestações, essas expressões, é para que nessa área específica eu possa ser ajudada, eu possa ser compreendida, eu possa fluir nessa área específica. Por isso a importância desse entendimento. E quando então Deus se manifesta através do Espírito Santo, através do Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, o propósito principal, o epicentro, é revelar Deus como Senhor. Então percebe, quando há manifestação do Espírito Santo, quando há manifestação do Espírito do Senhor, é revelá-lo como Senhor, é revelá-lo como Deus soberano, é revelar-se como Deus que tudo é revelar-se como um Deus que tudo faz, é revelar-se como o Espírito do Senhor, soberano. Esse é o nosso Pai Celestial. Esse é o nosso Pai Celestial. E existe somente então um Deus Altíssimo. Existe somente um Deus sobre o ser humano, um Deus cujos planos jamais são frustrados. Um Deus cujas folhas da árvore não se movem sem o poder dele operando. Esse é o Espírito do Senhor. Que grandioso! Que grandioso é o Espírito do Senhor. Quando Jesus então ele começa o seu ministério, ele diz em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os enfermos, os quebrantados do coração. O Espírito do Senhor. Então, diante desse entendimento, diante dessa certeza tão profunda, os problemas perdem totalmente a importância. As dificuldades se empalidecem, as lutas ficam pequenas, porque Ele reina, porque Ele é Senhor, Ele é soberano. Glória a Deus, glória a Deus. Vejamos agora então 1 João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Vou repetir. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas tem a parte que eu mais gosto. É que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Cristo Jesus, para que viesse, todo aquele que nele crê, não perecesse, não vivesse mais sob o domínio das trevas, tivesse total liberdade para subjugar o diabo. E o versículo continua: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Então tudo aquilo que tinha domínio, tinha autoridade, tinha legalidade para permanecer em nós, hoje já não tem mais, porque Jesus Cristo, o propósito dele ser manifesto foi para destruir as obras do diabo. Aleluia, aleluia. Então vamos ler Mateus 27, 50 e 54. De novo, bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. Jesus aqui estava na cruz e ele bradou tetelestai: Senhor, eu entrego o meu Espírito a ti. E ele então expirou o fôlego de vida. Eis que o véu do santuário rasgou em dois e foi de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade
santa, e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia! O meu Jesus vive, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor, o Espírito do Senhor. Hoje nós podemos viver o ID, porque podemos pregar o Evangelho por causa do Espírito do Senhor. Deus, Ele é Senhor, que possamos crer de uma forma íntegra, que Ele é Senhor sobre a chuva, Ele é Senhor sobre o vento, Ele é Senhor sobre o governo, Ele é Senhor sobre a arma, Ele é Senhor sobre as doenças, Ele é Senhor sobre ricos, Ele é Senhor sobre os pobres, Ele é Jesus, Ele é Senhor sobre Satanás, Ele é Senhor sobre os demônios, Ele é Senhor sobre as ideologias dos homens, Ele é Senhor, somente Tu és Senhor, Jesus. Aleluia, aleluia. Eu fico empolgada com isso também, aleluia. Estamos na era do Instagram. Vídeos. Tem algumas coisas muito boas, muito importantes, muito legais, me edificam bastante também. Mas eu tenho certeza que, não sei se todos já viram um vídeo, mas onde um jogador está numa quadra e ele acerta a bola no rosto, acho que é da juíza. Alguém viu esse vídeo? E ele então, com grande temor, com grande respeito, com grande admiração, ele então vem correndo e ele desliza com o rosto na quadra até a mulher e pede desculpa. E ele se abaixa de desculpa e me perdoe, né? E pede realmente arrependido daquilo que fez sem querer, fez sem intenção nenhuma. Então, eu queria convidar a todos nós a vivermos esses próximos dias com grande temor ao Senhor. Com um temor tão grande como esse, de poder assim fazer coisas erradas e nos arrependermos de uma dimensão tão verdadeira, tão real, tão inteira, a ponto de podermos assim, fazer assim: Senhor, com o rosto em chão, eu me arrependo, eu peço perdão, eu recebo o teu perdão, que é a minha herança através de Cristo Jesus. E se eu fizer algum mal a alguém, algum próximo, que eu tenha esse mesmo temor de arrependimento, que eu possa me desculpar, que eu possa, olha, eu pisei na bola mesmo, foi sem querer, não pensei direito e aquilo aconteceu. Então vamos viver esses dias com esse temor, com esse modelo, né, que esse menino, esse rapaz, ele teve e ele demonstrou e circulou pelo mundo todo. Então é com grande temor ao nosso Pai Celestial que nós podemos viver esses dias, que esse tamanho temor e arrependimento seja tão constrangedor a esse ponto de nos dispormos à reconciliação. Então, e Ele, Jesus, é Senhor dos senhores. Somente com essa graça, com esse favor, com esse Espírito é que nós podemos fazer essas obras, porque pela a nossa vontade, pela nossa força, pelo nosso entendimento, pela nossa vergonha, eu não vou fazer, mas somente o Espírito do Senhor, Ele é Senhor dos senhores, Ele é capaz de nos impelir a fazer isso. Amém? Aleluia. Então também tenho um outro ponto que eu quero dividir com vocês. Nós estamos fazendo a FATEM. E na FATEM, então, nós temos um módulo chamado Jesus é Senhor. Ele é extraordinário, é um módulo riquíssimo. Se você não deseja fazer a FATEM, eu libero uma graça, um favor de Deus nesse instante, que Deus provisione recursos, que Deus provisione tempo para dedicar a estudar a palavra de Deus com revelação. Não é apenas ali uma escrita, mas é o Espírito do Senhor que opera abundantemente. As aulas então são na segunda e terça-feira e é muito especial. É muito especial. Então nós temos esse módulo chamado Jesus é Senhor. E entre muitas pérolas, eu quero partilhar uma porção
poderosa com vocês. É uma porção, mas ela é poderosa. E tenho certeza que vai nos edificar de forma abundante. Vejamos então Romanos 8, 9 e 10. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne. Amém? Amém. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Alguém tem alguma dúvida que o Espírito de Deus habita em você? Há alguém? Glória a Deus. Então se é que para nós isso não nos cabe. O Espírito do Senhor é em nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não somos nós, aleluia, somos dele. E se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia. Aleluia. Então essa unção de Cristo, ela também permanece aos demais filhos de Deus. Não ficou somente em Cristo, essa unção foi passada para nós que temos o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor. Porque nós somos filhos e temos o Espírito de Cristo, nós temos a identidade da família, uma ordem sacerdotal, uma linguagem de reis. E como Jesus, nós vivemos na terra a vida de Cristo e nós somos capacitados com Cristo. Jesus Cristo é Senhor. Nós podemos repetir juntos isso? Jesus Cristo é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós voltamos então no texto de Isaías 11, 1 a 3, sobre os 7 Espíritos. E encontramos lá os 7, vocês lembram dos 7? Espírito do Senhor, da sabedoria e depois os outros 5. Eu vou parar aqui, eu vou dar só a introdução no Espírito de sabedoria um pouquinho, devido ao tempo. Não sei como que está aqui, mas ok. Então, eu vou fazer uma breve introdução sobre o Espírito de sabedoria. E depois, então, vocês podem pedir para o pastor José, eu vou deixar uma tarefinha para ele quando ele voltar descansado, pleno, né? Tipo as longas férias no Brasil. Então, ele pode ele pode explanar ainda mais sobre as características dos 5 espíritos restantes. Já deixei uma tarefa para ele. Então, a sabedoria, nós sabemos que ela pode ser humana, que ela pode ser terrena, mas tem a sabedoria que vem do alto. E quando ela é do alto, ela é do Espírito do Senhor. É a sabedoria de Deus. E ela nos leva a termos a revelação dos mistérios que estavam ocultos. Uau. Ela nos ensina a palavra, o verbo, o logos. Ela transforma em rema em nossas vidas através do Espírito de Deus. Então Tiago 3,17 diz assim: a sabedoria que vem do alto, primeiramente, ela é pura. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Primeiramente, ela é pura. Depois, ela é pacífica. Ela é moderada. Ela é tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabedoria de Deus. Então, o meu terceiro e último ponto da mensagem é Espírito da sabedoria. Vamos ler então Gênesis 41, 38 a 46. Aqui nós estamos então no momento em que do relato da vida de José. José, nós sabemos, ele foi filho de Jacó, ele tinha os irmãos, ele teve sonhos e os irmãos ficaram enciumados e tentaram sobre a vida dele. Ele foi vendido
como escravo no Egito, foi parar na casa de Potifar. Depois a esposa de Potifar armou uma grande cilada para ele e ele foi preso. E ele ficou lá na prisão então chegaram até a prisão o copeiro e o padeiro do faraó. Ambos tiveram sonhos e José, com a sabedoria de Deus, os interpretou. E aconteceu exatamente como ele tinha interpretado o sonho. E passado 2 anos após desse episódio, então o faraó, Deus é maravilhoso, nós não somos esquecidos, nós não somos deixados de lado. Então o faraó teve um sonho e ele chamou todos e não conseguiu ter a interpretação desse sonho. E então o copeiro disse: olha, eu estive lá na prisão e eis que tem lá um servo de Deus, um filho de Deus, cheio da sabedoria do Senhor, que interpreta. Então ele chamou a José. E aqui então José interpreta o sonho de Faraó e ele dá a instrução. Ele interpretou dizendo que haveriam 7 anos de grande, abundante colheita no Egito, e haveriam 7 anos de seca, de escassez, realmente ia ser um cenário muito crítico. E então José, ao interpretar esse sonho, ele explicou e ainda deu a estratégia, falou como que deveria ser feito. Então, começamos lá no 38. E disse Faraó a seus servos, depois que está todo ali o cenário pronto, José interpretou, deu a direção, e Faraó então diz aos servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E disse mais a Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir segundo no carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti governo. Porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José, mudou agora o nome de José para Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos. Quem aqui se acha novo para algum projeto de Deus? Aleluia! Deus é quem faz abundantemente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, não importa a idade. E José então, José tinha 30 anos de idade quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. E saiu José da presença do faraó, como ele entrou? Não, com um anel, com vestes novas, com poder e autoridade, falando que todo o governo seria através das declarações dele. Então, olha a importância disso. E ele passou por toda a terra do Egito. Ele passou por toda a terra do Egito, ele governou. Depois vocês podem acompanhar a história lá na Bíblia. Então, o Espírito do Senhor é o Espírito de sabedoria. E esse Espírito, o Espírito da sabedoria, mostra aos filhos de Deus, ele nos mostra a mente de Deus, a inteligência divina, ele nos mostra essa inteligência divina. Quando Deus disse, haja luz, havia um propósito, havia ali uma inteligência divina. Quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eu e você somos frutos dessa
o espírito da sabedoria. Então, se vocês me permitem, eu sempre gosto de indicar uma leitura durante a semana no seu devocional. Eu quero deixar a indicação do livro de Daniel. Daniel está no Antigo Testamento, ele é depois do livro de Ezequias e antes do livro de Oséias. Então procura lá no índice na sua Bíblia, procura lá Daniel e leia a história, você vai compreender ainda mais, você verá claramente a manifestação do Espírito de sabedoria, do Espírito do Senhor sobre Daniel. É uma história extraordinária. E quando você lê lá Daniel, se coloque na história junto e veja Jesus Cristo em tudo que foi feito ali. Então eu gostaria de pedir para a igreja se colocar em pé. No Antigo Testamento, como nós já aprendemos, o Espírito do Senhor, ele vinha e ele saía, ele voltava. O Espírito se apoderava e o Espírito saía. Vemos isso em algumas histórias, em alguns fatos ali que a Bíblia narra. E ele utilizava as pessoas, de repente, sobre os profetas, sobre algo específico que ele gostava de fazer. Então o Espírito do Senhor vinha e saía. Mas chegada a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho unigênito, enviou a Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, e que não nos deixou órfãos. Ele foi assunto aos céus, mas Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito da sabedoria divina. Ele nos deu o Espírito do Senhor, que tudo sabe. Esse Espírito que tudo conhece, esse Espírito que tudo pode realizar. Esse Espírito que conhece todas as respostas que nós temos no nosso coração, que nós temos na nossa mente. Esse Espírito conhece todas as respostas. Por isso, peça a Ele, desfrute dessa unidade que só há a partir de uma obra consumada de Cristo Jesus. Não foi assim simplesmente porque aconteceu o acaso. Não. Foi uma entrega preciosa do sangue de Cristo Jesus, para que hoje nós possamos nos relacionar com o Espírito de Deus, Ele habitando em nós, nos fazendo como um templo, nos fazendo como únicos, nos fazendo como filhos amados. Por isso, tenha essa intimidade com Ele, tenha esse relacionamento com Ele, porque o Espírito é bom. Nós vimos ali, a sabedoria divina, ela é totalmente pura, ela é amável, e nós conseguimos nos relacionar com ela através do amor. Deus, Ele não lança uma doença, Ele não nos paralisa, Ele não faz algo para nos ensinar nada. Ele não precisa disso. Eu não vou olhar para minha filha e falar assim, eu vou colocar alguma doença sobre você para que você me obedeça, para que você me honre, para que você me veja como superior. Meu Pai não é assim. Meu Pai é bondoso, meu Pai é carinhoso, meu Pai é amoroso, meu Pai, Ele dá sem problema nenhum. Então essa intimidade foi com um grande preço, foi com o sangue de Cristo Jesus. Por isso que nós valorizamos, por isso que eu falo que na plenitude dos tempos Deus enviou a Cristo Jesus e Ele cumpriu de forma extraordinária. Então que possamos desfrutar ainda mais da presença dEle no nosso dia a dia, da presença dEle em todos os momentos do nosso dia. Que a paz dEle, que a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, guarde a nossa mente, tendo a certeza de que tudo vai bem porque Ele é conosco. Ele não esquece de nós. Ele nos dá fortalecimento, Ele nos dá conhecimento. Nós vimos ali as manifestações do Espírito. Ele nos dá inteligência, Ele nos aconselha, Ele nos direciona. Ele faz grandes coisas. E nós temos o espírito de temor ao Senhor. E é através desse espírito de temor é que nós, quando formos fazer qualquer coisa, esse espírito nos alerta, nos avisa. Ei, vai devagar, pensa um bocadinho antes. Look at us. Não tome essa decisão agora, espera um pouquinho. Vai devagar.
nós podemos ter. Ele nos fortalece, Ele nos dá sabedoria, nos dá conhecimento. E nós podemos desfrutar dessa alegria de sermos chamados de filhos amados, num reino tão glorioso, num trono tão glorioso, que Ele flui como rios de águas vivas através de nós. Qual Deus que faz isso? Que quer o nosso bem, que não quer nada em troca? Esse é o nosso Pai Celestial, que tudo nos dá de graça, abundantemente. Glória a Deus. Então vamos orar. Pai de amor, obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo de edificação através da Tua palavra. Obrigada porque somente o Senhor faz coisas extraordinárias na nossa vida. Obrigada porque nós podemos ter a certeza da Sua mão poderosa, sempre estendida, nos acolhendo, nos envolvendo com tamanha glória, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é único, o Senhor é soberano, o Senhor tudo pode, o Senhor tudo faz. Por isso nós abençoamos, Senhor, essa semana com grandes manifestações do Teu Espírito, derramando abundantemente todas as bênçãos que Cristo Jesus já disponibilizou para nós, e nós o temos como herança. Nós recebemos nas nossas mãos a partir de agora. Obrigada, Pai, porque cada lar tem a Tua paz que excede a todo entendimento. Obrigada porque todo recurso é abundante sobre a mão de cada um dos filhos amados de Deus aqui nesse tempo. Obrigada porque onde nós formos exalaremos o bom perfume de Cristo. Obrigada porque onde nós estivermos haverá um entendimento de quem serve ao Senhor e de quem não serve, de quem é filho e de quem não é. Por isso, Pai, obrigado. Nos dá um entendimento, nos fortalece ainda mais nesse tempo. Nós nos consagramos a Ti de uma forma especial, Senhor. De uma forma especial, Senhor. De uma forma especial, Pai. Por isso, Senhor, obrigada pela colheita abundante. Obrigada porque nós podemos colher abundantemente tudo aquilo que nós semeamos ou não semeamos, o que foi regado, o que o Senhor cuidou e o que o Senhor nos dá. Obrigada, Pai, porque nós podemos ajuntar em celeiros grandes. Obrigada porque nós podemos, Senhor, desfrutar dessas maravilhas que só há em Ti. Muito obrigada, Senhor. Aleluia.